Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Nossa aula de hoje, língua portuguesa, abram lá na página 39 e vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal e linguagem informal. Antes de iniciarmos aqui a nossa apostila, vamos ver os slides que eu fiz, tá? Não é difícil. É fácil, super fácil de identificar, tá? Muito bem. Linguagem formal e informal. O que é a linguagem? Ela representa duas variantes da linguística. Ou seja, são dois tipos de linguagem, visual, oral e escrita. E elas são utilizadas em contexto, né? Ou situações distintas, né? Com o intuito já de se comunicar, né? E essas linguagens são a formal e a oral. A formal e a informal. Mas o que é essa linguagem formal e essa linguagem informal? A linguagem formal, ela também é chamada de linguagem culta. É uma linguagem que é aplicada quando não existe familiaridade entre as pessoas ali que estão conversando, né? Ou ela é aplicada, ela é usada em momentos em que querem mais respeito, mas assim, diante de pessoas que, digamos assim, do rei, de uma rainha, né, que requer aquele panorama de respeitabilidade. Não estou dizendo que você vai falar com teu pai, com a tua mãe sem respeito. Não é isso. Mas esse requer aqui, ó, segue um padrão de respeitabilidade, entenderam? Vamos ver aqui, ó. O que é a linguagem formal? Ela segue rigorosamente as regras da gramática. A pronúncia é clara e correta das palavras, vocabulário rico e vasto. Então, assim, a gramática está perfeitamente na linguagem formal. Mas nós não falamos a linguagem correta? Sim, claro que sim. Só que tem momentos que a gente abrevia, tem momentos que a gente fala com um amigo de uma maneira diferente, né? Então, assim, os momentos em que a linguagem formal é aplicada quando o quê? Em discursos públicos ou políticos, né? Pode ver os discursos políticos, públicos, e quando vai fazer um discurso, eles estão lendo um papelzinho, né? Geralmente, e ali eles estão numa linguagem formal. Em salas de aulas, conferências, palestras, seminários, né? Tem como eu chegar lá para vocês e falar, ó, vamos fazer, não tem como, né? Então a gente tem que usar essa linguagem formal, essa linguagem corretamente da gramática. Em provas e concursos públicos, né? No caso da escrita, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, linguagem formal. Não tem como você falar com alguém como se fosse seu amigo íntimo ali numa entrevista de emprego, né? Documentos oficiais, cartas e requerimentos. Essa carta aqui, se for para petição, essas coisas. Pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Quem são essas pessoas? Superiores hierárquicos, né? Autoridades religiosas, oficiais e políticas, grande público, público desconhecido. Então, quando você vai dar uma palestra, a pessoa vai fazer um discurso político, ele vai usar a linguagem formal. E aí nós temos a informal. É essa que nós usamos, né, com os nossos amigos, com nossos familiares, né? Em momentos do quê? Momentos de descontração. Quando que nós usamos essa linguagem informal, né? Ela é aplicada entre os amigos, familiares e momentos de descontração. Ela é classificada como linguagem coloquial. É uma linguagem que não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, né? Coloquial.
Ocorre o uso da gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, gestos. Esses palavrões aqui a gente não deveria usá-lo, né? Mas na linguagem formal também tem. A aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, se, pra, tra, também, depois, né? Então, quando a gente encontra alguém falando se aqui, ó, nós estamos falando da informal. Em vez do para. Estamos falando da linguagem informal. O tá, em vez do está, linguagem informal. E assim sucessivamente, né? Ela está sujeita às mudanças regionais, culturais, sociais. Porque depende da região, depende do estado, falamos totalmente diferente. Uai, guri, moleque, né? Isso são linguagens informal. Quando que ela ocorre? Em conversas do dia a dia, mensagens do celular, redes sociais. Quando a gente escreve lá no WhatsApp, a gente vai escrever rápido. Quando a gente escreve também, a gente coloca o TBM. Olha ali, ó. Então, nós estamos numa escrita informal, numa linguagem informal, né? Porque nós estamos abreviando. E a linguagem formal é usada com quem? Com os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, né? E assim sucessivamente, né? Com as pessoas mais próximas, ok? Olha aqui, ó. Eu sei que tem o meu reflexo aí, mas dá pra ver, tá? Aqui nós temos, caramba, tô perdido, não sei como chegar no hotel. É uma linguagem informal. E a formal, estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Aqui, caramba, tô perdido. No estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Então, aqui nós temos, ó, a mesma frase, porém, uma é formal e a outra é informal. A outra foi mais espontânea. Sabe aquela conversa mais espontânea? Então, foi o que ocorreu aí. Uma conversa espontânea aqui, ó. Você tá falando com alguém, caramba, tô perdido, não sei como chegar no hotel. O outro foi mais formal. Estou perdido, falando com alguém, né? Estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Então, vocês viram aí a linguagem formal e a informal, né? E olha aqui, ó, observe as situações a seguir. Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos devido ao coronavírus. Aqui nós estamos vendo uma reportagem, certo? Pô, cara, você viu que o Hotel Copacabana Palace fechou depois de 97 anos? Aqui nós temos o quê? Uma linguagem formal. Aqui nós já temos uma linguagem formal, quando você está conversando com o amigo, né? Você viu que o Copa fechou por causa do corona? Outra linguagem formal nós temos aqui, ó. Note que as três situações apresentadas, o assunto é o mesmo. O fechamento do quê? Do Hotel Belmonte Copacabana Palace, devido ao coronavírus. Entretanto, dependendo do contexto, a linguagem utilizada para a transmissão da mensagem foi diferente. O contexto aqui é o quê? É um telejornal, é um jornal, é um noticiário. Ela não vai dizer, ô povo, Copacabana Palace fechou. Não tem como, né? Então, crianças, o que eu quero? Eu quero que vocês voltem à apostila de vocês. Lembrem que eu deixei para vocês a atividade 7 aqui, para fazermos, e a 8, da página 38, né? Ali diz assim, ó, em meio à linguagem formal, a jornalista utiliza uma expressão bastante informal. Qual é?
tá pintando aí na área. Essa foi a informação que a jornalista utilizou. Na sua opinião, por que o jornalista usou a expressão tão informal na apresentação do jornal? Porque ela é mais usada em contextos familiares ou de amizade, né? Ao usar a gíria ou expressão informal, a jornalista lá, ela pretende aproximar-se dos telespectadores, criando uma relação mais íntima ou familiar com quem está assistindo o jornal. Certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Na página 40, diz assim: analise novamente as situações e complete o quadro. Qual é a situação séria e respeitosa? Na letra A. Não que as outras não sejam sérias, mas a cordialidade, tudo está na A. Linguagem cuidada, que é sem gírias, na ilustração A. Situação íntima entre amigos e familiares, está na B e na C. Descontraída e com gírias, também na B e na C. E aqui está nos explicando que é linguagem formal, né? Também registro formal, usada em contextos em que não há familiaridade entre os interlocutores, entre aqueles que estão ali conversando, ou em situações que exigem mais serenidade. Esse registro normalmente usado em noticiários, discursos políticos, pronunciamentos de autoridades, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, palestras e conferências. Ao empregá-lo, é importante seguir as normas da língua e pronunciar as palavras com clareza e precisão. Então, quando você vai fazer qualquer uma dessas atividades aqui, você tem que usar a linguagem formal. Quando você vai ler um texto, né? E é informal? É aquele registro informal, né? Quando usado em situações em que há familiaridade ou intimidade entre os interlocutores. Registro empregado com diversas cordialidades, mensagem de celular, na maioria das postagens em redes sociais. Linguagem formal costuma ser mais descuidada. Por isso, pode apresentar gírias, expressões regionais e abreviações. Foi o que eu disse para vocês antes, né? Muitas vezes, em conversas informais, criamos palavras para atender às nossas necessidades comunicativas. Que notícia maravilhosa! Isso aqui é uma palavra inventada. Vou dar googlada para ver se encontro algo sobre esse jornalista. Não consegui assistir ao noticiário, a TV bugou. O que é bugou? Né? São palavras que a gente acaba inventando, né? E ela vai pegando e as pessoas vão falando, né? Essas novas palavras são criadas de acordo com as necessidades dos falantes e são chamadas de neologismo, né? Neologismo é aquelas palavras que a gente mesmo cria, ok? Muito bem. E aí nós vamos aqui na página 41, a formalidade na fala. Quando apresentamos um trabalho, explicamos, né, ao médico um problema de saúde, ou escrevemos um texto, precisamos usar o quê? A linguagem formal? Certo? Você não vai chegar lá na frente de um monte de gente apresentar um trabalho assim. Olha, gente, eu vim aqui apresentar o meu trabalho de português. Eu vou falar sobre a fala. A gente tem que falar certinho. Não tem como. Você tem que ter, né, uma formalidade na fala ou na escrita. Essa linguagem é usada também nos jornais, livros escolares e nas obras de literatura. Ou seja, nas situações que exigem seriedade, devemos ficar atentos às normas da língua, tanto na fala quanto na escrita. Observe aqui, ó. E aí, se acabou a tarefa? E é formal. Então, você acabou a tarefa? A gente está cansado de tanta tarefa. Informal. A gente, ó. Nós estamos cansados. E aí, cara? Tá a fim de bater um rango? O que é rango? Comida, né? Olá. Você gostaria de almoçar? Olha a diferença. Vamos bater um rango? Vamos almoçar? E aí, tia Dita?
Como você tá? Ó, o C, ó. Oi, tia Dita. Como vai a senhora? Olha a diferença do senhora e do C, ó. Tá vendo? Na linguagem formal e na informal. Ou se você for escrever uma carta para a tia Dita na linguagem formal, você coloca o C. Se você for escrever na linguagem formal, é a senhora, né? Tanto na escrita quanto na oral, podem ser mais ou menos formais, dependendo do contexto, dependendo para quem você vai escrever. Se você for escrever uma carta para o presidente, você não vai escrever lá: e aí, tio, como é que você tá? Não tem como você colocar na carta, né? Então, você tem que ter uma formalidade. Vamos lá. Analise as seguintes situações e marque qual seria a linguagem mais adequada para cada uma delas. Aqui nós temos uma palestra, certo? O assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Estamos aqui hoje para falar sobre o uso da linguagem em diferentes contextos. Será que nessa palestra nós podemos usar a informal? Não, então você irá assinalar aqui. Letra B. Aqui nós estamos em família, né? Mamãe, seu jantar realmente está primoroso. Mami, a comida tá show hoje. Se nós estamos em família, nós podemos falar com mami que a comida dela está um show. Aqui, uma sala de aula. Pessoal, lembrem-se de ler o capítulo 5 para a próxima aula. E aí, galera, se liga no capítulo 5 da aula que vem. Então, se nós estamos em uma sala de aula, vamos para a formal, né? E no médico, quais são as suas queixas, senhor? O que é que tá pegando aí, tio? Não tem como, né? Então, vamos para a formal. E aqui nós estamos entre amigos, né? Familiar. Estou segura que poderei comparecer no nosso próximo encontro com a pontualidade esperada. Não se preocupe que não vou me atrasar. Não se preocupe, eu não preciso dessa formalidade toda aqui para conversar com o meu amigo, namorado, marido aqui, certo? E esta? Pretendemos estabelecer um diálogo, aqui é um discurso, com os demais deputados para resolver a questão da alta dos impostos. Vamos bater um papo com os outros e resolver a coisa dos impostos que estão subindo. Aqui não vamos bater um papo, não dá, né, gente? Então, vamos estabelecer o quê? Um diálogo. Então, nós estamos falando de uma linguagem no discurso formal. Certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa linguagem formal e informal. Na próxima aula, a gente entra com as variações linguísticas, ok? Beijos, beijos, beijos e até a próxima aula.